Salve pessoal, que é o João. Estamos em mais um bate-papo da atividade Estudos do Contemporâneo da SP Escola de Teatro, parceria Programa Kairos e Biblioteca. Hoje a gente vai conversar sobre o último capítulo do livro da Djamila, que é o capítulo Todo Mundo Tem Lugar de Fala. Então, do meu ponto de vista, o vídeo anterior, o capítulo anterior e esse são os mais centrais do livro para a gente compreender essa noção de lugar de fala e os debates que vêm como consequência, né? Então, espero que vocês gostem desse nosso bate-papo. E eu vou passar para o Wellington fazer a apresentação e a pequena contribuição dele. Boa tarde a todas, né? Mais um programa aí que a gente está gravando, agora finalizando o livro. Como o João falou, um capítulo importante, e hoje a gente recebe uma convidada para contribuir com esse capítulo e finalizar aí nosso projeto. A nossa convidada de hoje é a Thaís, ela é técnica de palco, né? É formada pela SP e vai dar uma contribuição para a gente sobre esse debate. Eu acho que para começar, né, o debate, assim, o capítulo é intitulado Todo Mundo Tem Lugar de Fala, e aí dentro desse capítulo a Djamila apresenta duas questões importantes a serem discutidas, que a gente já discutiu anteriormente, mas que acho que nesse momento do livro ela reforça a importância de discutir, que é a diferença entre representatividade e lugar de fala. Então, eu acho que tem aí dois elementos importantes que geralmente confundem a discussão e faz com que a gente acabe sobrepondo esses dois conceitos. Então, lugar de fala, no geral, né, o que ela apresenta, e o nome do capítulo já sugere, é que todo mundo tem lugar de fala, todas as pessoas podem, falar sobre determinado tema, desde que entendam de que lugar fala, e de como aborda esse tema sem querer bancar um salvador da pátria, salvar grupos que sofrem opressão, mas sempre partindo de um lugar de entendimento de como é constituída essas opressões e que existem grupos que falam a partir de experiências vivenciadas do que é ser um grupo que sofre opressão. E aí acho que entra a representatividade. A representatividade está nesse lugar, não é só pessoas que estão dentro de um grupo que representam determinadas pautas que podem falar, mas essas pessoas são as que conseguem falar a partir de um lugar de experiência e trazer informações que contribuam para o debate a partir de um lugar individual, mas numa construção coletiva enquanto grupo, né? Então, se a gente pensa no movimento negro, a representatividade de uma pessoa negra falar sobre o racismo, ela é extremamente importante, mas isso não isenta e não tira a responsabilidade de que pessoas brancas também abordem esse tema. Então, acho que com esse gancho eu abro espaço para a Thaís, né? Ela falar um pouco do entendimento também sobre representatividade e lugar de fala, e também já queria deixar uma outra provocação para ela, que é já trazer um pouco da experiência de como é que ela pensa, o que a gente pode fazer depois que a gente tem o entendimento de que lugar de fala não é esse elemento de interdição. Então, queria entender um pouco como é que ela depois ela entende o que é lugar de fala, que tipo de posicionamento ela tem para debater esse assunto no geral, com outras pessoas que ainda não tiveram acesso à leitura ou que não vão ter acesso à leitura. Passo a palavra para a Thaís agora. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente. Então, eu tive assim uma descoberta lendo, né? Porque eu percebi que eu tinha uma noção equivocada do que era lugar de fala. Eu até lembro do nosso primeiro encontro que a gente estava discutindo o que era para cada um. E eu falei que era a vivência que você tem, aquilo que você traz da sua experiência individual. E isso que te dá o direito ou o lugar de falar, né? E aí, lendo, eu percebi que não cabe só isso, que a gente talvez não chegue a lugar nenhum tendo esse discurso, né?
que, como ela mesma coloca no texto, se a gente mantém esse discurso, mantém esse contexto do que é lugar de fala, a gente interrompe as pessoas que não estão nessas causas de discutirem sobre elas e de entenderem mais sobre elas. E aí a gente tira a responsabilidade delas também, né, de reconhecer o privilégio e como elas são afetadas, né, de uma forma melhor ou privilegiada nessas causas. Então eu fiquei muito chocada, porque eu senti que, tipo, nossa, eu tava tendo um discurso errado e eu falava com muita certeza de, tipo, quando eu ouvia pessoas que não passavam por uma coisa que eu passava, por exemplo, racismo, aí eu ficava, você sabe o que você tá falando? Será? Melhor você ficar quietinho. E não é, eu acho que já trazendo uma proposta para como a gente pode trazer isso depois de ler o livro para a vida, eu acho que talvez uma forma que eu pensei é de, tipo, conscientizar essa pessoa de que sim, você pode falar, mas reconheça de onde você está falando, que é o que ela discute bem no texto, né? Você saber a localização social que você está. Então, reconhece primeiro onde você está. E aí isso também entra na representatividade, né? Que você tem que saber como você se representa, o que te representa. E eu acho isso importante porque, por exemplo, na minha experiência, eu também demorei para perceber que eu era uma mulher negra, então, para me reconhecer como mulher negra. Então, não tinha como eu discutir essa causa antes, porque eu não sabia o que falar. Tipo, entra naquele discurso de, mas será que racismo é verdade mesmo, já que eu não passei, nunca fui parada pela polícia de uma forma violenta? Só que entra naquilo que ela também discute, que não é a forma individual, né, do preconceito que as pessoas passam, e sim do grupo total, levar em consideração a causa do grupo. Então, eu acho que é muito importante a gente se conscientizar e se representar, saber onde a gente está representado, e aí passando essa informação para a pessoa e ter noção, passar para ela essa noção de que ela precisa ter, quando ela não está inserida nesses grupos oprimidos, de ter contextos históricos, né? De se basear mais nisso, porque você não vai ter a vivência, você não vai saber como é na pele, como se sente, como a pessoa se sente com tais causas. Então, acho que a questão importante é você se informar, você ter bastante dessa informação, ouvindo principalmente quem passa por isso, e aí fatos muito históricos, de estudos como esse texto, e até de discursos e textos, estudos de pessoas que também são privilegiadas, porque elas estão mais fáceis de ter acesso a esses conteúdos, né? Então, acho que o principal é você saber onde você está e reconhecer a sua localização social mesmo. Aproveitando o gancho da Thaís, eu acho que a gente entra aqui também num segundo debate desse último capítulo, que a Djamila tenta quebrar algumas imagens que se tem desse livro, né, ou alguns pressupostos que tem em torno do lugar de fala, que ela argumenta que essa noção de lugar de fala, ela não vem para restringir conversa, restringir ideias, censurar debates. Ela, pelo contrário, né, ela vem, na verdade, para pensar o que a Djamila traz no texto, que é uma política de autorização discursiva. O que seria essa política, né? Seria o regime que autoriza determinados grupos a falarem sobre tudo, sobre todos, partindo de uma espécie de neutralidade social, né? Então, determinados sujeitos, aí sujeitos de poder, a branquitude, os homens, os cisgêneros, podem falar a partir de todo lugar, de tudo, independente da posição social que ocupa, né? Então, esse seria o regime de autorização discursiva, né? E aí o lugar de fala vem justamente para tentar desautorizar isso e mostrar como não existe neutralidade no lugar social que as pessoas ocupam, né? E é justamente isso que a Thaís e o Wellington colocaram, de entender a sua posição social, o seu lugar social, e de como o seu discurso está ligado àquele lugar social, né? Então, as pessoas sempre falam de lugares sociais diferentes.
Tem mais uma contribuição ainda nesse capítulo, pensando justamente nesse tema, que é da Grada Quilomba, uma autora também muito interessante, discute questões raciais, discute questões ligadas a gênero, tem uma abordagem psicológica, psicossocial, que vale muito a pena vocês conferirem. E ela vai falar que esse processo de autorização discursiva é um regime muito violento, justamente porque ele determina quem pode falar. Se a gente for lembrar do vídeo que a gente gravou da Spivak, daquela conversa que a gente teve sobre pode subalterno falar, a condição das mulheres indianas sobre aquela lei hindu e o ritual de imolação é isso, né? Elas não tinham meios e não podiam falar, não podiam ser ouvidas a partir daquela experiência que aquele grupo de mulheres sofriam. E era sempre, sei lá, a colonização inglesa, a elite indiana explicando o que elas passavam, dizendo o que elas passavam, né? Então, esse último capítulo aqui parece que casa todos os debates, juntam todos os debates que a gente teve agora e torna muito compreensível qual que é a proposta da Djamila. Aí eu queria abrir para o Wellington ver o que você pensa disso, Wellington, desse debate aí sobre autorização discursiva, deixar essa pergunta também para a Thaís, e a gente continuar aí nosso diálogo. Eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar, assim, sua fala, ela é pontual, tipo, nessa questão da discussão da autorização discursiva, né? E esse aspecto que a Djamila traz de desautorização, tipo, parece contraditório, né? O título começa com todo mundo tem lugar de fala, mas essa desautorização é um pouco, tipo, romper com uma lógica hegemônica. Então, a gente tem uma lógica hegemônica de que o discurso ele é permitido para alguns corpos, né? Então, dentro da nossa sociedade, existe corpos que são autorizados a falar o tempo todo, e inclusive esses corpos, quando eles detêm tipo um assunto e aborda aquele assunto, eles têm mais espaços para serem ouvidos. Então, o que ela traz é isso, assim, a gente se atentar para si, mais uma vez, quando a gente está falando de todo mundo tem lugar de fala também, é perceber como alguns corpos que sempre foram autorizados a falar não acabam cooptando um assunto e tipo trazendo para eles um protagonismo que não os pertence. Então acho que essa interdição, tipo essa interrupção, tá muito nisso, assim, em quebrar essa lógica hegemônica que reforça que determinados corpos podem falar de tudo e entendem de tudo. Como a Thaís bem colocou, acho que para esses corpos que estão fora dos grupos que sofrem opressão, mas que querem se responsabilizar e tratar do assunto, o contexto histórico é extremamente importante para se posicionar dentro da discussão. Então, acho que o que ela traz é extremamente importante porque é isso, assim, ela traz uma palavra super relevante que eu acho que é fator intenso para a gente entender o lugar de fala, que é se informar. Você pode abordar determinados assuntos, desde que você tenha informação suficiente para entender que em determinados momentos as informações que você tem não contemplam aquela discussão e você precisa tipo dar um passo atrás, tipo, exercer a sua humildade de abrir espaço para pessoas que realmente vivenciam aquela situação. Com isso, eu já jogo, né, para Thaís a questão para ela falar um pouco tipo, de como é que muda, né? Então, tipo, o posicionamento dela depois da leitura do livro e da importância da gente pegar assuntos que são tratados cotidianamente de forma solta e aprofundá-los um pouquinho, né? Acho que a leitura do livro é um pouco disso, assim. A gente tem um assunto aí que é tratado na internet, que se popularizou. O livro é escrito para embasar um pouco mais esse conceito, uma vez que na internet ele se perde um pouco, né? Eu queria então que a Thaís falasse um pouco dessa experiência dela, tipo, de leitura. Acho que para finalizar a nossa discussão é falar como é importante ler, né? Livro, como a leitura pode trazer novos panoramas. Então eu queria que ela falasse um pouco do que muda para ela depois de ler o livro. Eu acho que a gente pode até encerrar com isso, assim.
Então, eu senti assim, na verdade eu já vinha sentindo isso desde antes de ler o livro, que há um tempo eu não estava conseguindo mais entrar em discussões assim, de tipo, em discussões simples, com amigos mesmo, em mesa de bar, essas coisas, de me expressar. Eu não sabia mais como me expressar porque eu sentia que eu não tinha todas as informações. Então eu ficava meio perdida do que falar e não querer falar só superficialmente e acabar, né, produzindo uma informação errada. Então, acho que isso é o passo principal, porque agora clareou muita coisa para mim, entendeu? Assim, de entender não só essa causa, mas várias outras causas e de como eu tento abordar isso com as pessoas. Não só para as pessoas privilegiadas que ainda não enxergam isso, mas para as pessoas que já estão na causa e ainda reproduzem esse discurso errado do lugar de fala, né? Então, acho que é muito, muito importante mesmo ler e ter assim, ir atrás da informação e perguntar mesmo. Às vezes a gente não consegue ter acesso a textos tão informativos assim, né? Como esse, como a gente comentou, de eles escolhem, né, quem vai falar e quem vai ter acesso a tais assuntos. Então, acho que a questão é você até ir perguntando para quem está próximo de você, tipo, ir buscando informação na conversa mesmo. E, quando possível, ter acesso a textos e informações mais precisas. E acho que a dificuldade de conversar vai muito numa coisa que ela coloca também no finalzinho do texto, que é você baseia-se isso na postura ética de cada um, né? Porque às vezes a gente se esquenta de tanto ouvir uma coisa repetitiva que enche o saco de você não aguentar mais ter que explicar para as pessoas como funciona. Às vezes você coloca um tom agressivo mesmo, do tipo, mano, você ainda não entendeu o que eu tô falando pra você, não tá vendo que isso existe, que não sei o quê. Mas vai de você tentar corrigir a sua postura ética em cada conversa que você tem. E das pessoas também terem noção da ética delas de enxergarem o que tá à volta delas, né? Então, no fim, fica para cada um ter a noção de como conversar e de ter a paciência de a gente tem a linha para o nosso discurso ficar uma coisa agressiva e a gente perder a razão é muito fina, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente fala, infelizmente. É que nem ela coloca também no texto que o direito de se expressar não é para todos, então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente se expressa também. Mas é importante a gente se expressar. E acho que principalmente no meio artístico, como a gente está inserido, é um espaço onde tem uma abertura um pouco maior para ser ouvido, né? Ainda é pouco, mas é maior do que fora do meio artístico. Então, acho que já também é um passo muito importante, se você está inserido no meio artístico, colocar esses debates em pauta. Esse tema que a Thaís tocou, dessa postura ética, eu acho que é fundamental, né? Acho que ela pegou o gancho, assim mesmo, encarar o lugar de fala com uma postura ética, né? Porque isso faz a gente rever nossa posição social, né? De que lugar nós partimos para falar. Então, eu acho que fica aí um elemento para a gente pensar. Então, fechando aí esse último capítulo, né? E o livro da Djamila, a gente conseguiu fazer ótimos debates com ótimas convidadas, muitas contribuições, muitas coisas para a gente pensar e continuar discutindo. Muitas possibilidades de criar outras narrativas, né? Outros referenciais. E com isso eu queria só finalizar mesmo, agradecendo a participação da Thaís, a contribuição do Wellington, para mais esse nosso debate aí. Obrigada pelo convite, pessoal. De nada, né? Que a gente possa fazer mais debates como esse. Acho que para sintetizar a nossa discussão e para finalizar, eu vou ler um trechinho aqui do livro em que ela cita a Rosane Borges, que é outra intelectual tipo, negra que deve ser lida e que tem uma leitura muito legal do que é lugar de fala, que ela fala, né, que pensar lugar de fala é uma postura ética, pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdades, pobreza,
racismo e sexismo. Então eu fecho com esse pensamento da Rosane Borges. Obrigado, Thaís, e até uma próxima conversa. Obrigada.